Estamos começando o nosso programa Prefácio dessa semana e hoje a minha convidada é a Rosalie Galo, que é presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Rosalie, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite, obrigado. Rosalie, mas vamos já começar falando da academia. Uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. Qual a importância de uma academia de letras e de cultura para uma cidade que nem Rio Preto, para a sociedade? Qual a importância de uma academia? Bem, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite de estar aqui, cumprimentar a todos e honrada pelo convite do amigo de tanto tempo. A academia, para uma cidade como Rio Preto, que, se Deus quiser, está retomando o gosto pela cultura, tem um papel muito importante, no meu ver, sabe, Zé? Nós somos, na Academia Rio Pretense de Letras, sem nenhuma falsa modéstia, uma escolha de maiores expoentes em cada arte, em cada segmento. Em cada setor. Então, nós temos ilustração, nós temos desenhos, nós temos artistas plásticos, nós temos escritores, nós temos fotógrafos, nós temos, enfim, dentro de cada segmento, a gente procurou contemplar cadeiras que pudessem representar aquele segmento. É claro que, quando se fala em academia, fica parecendo uma coisa um pouco engessada, não é? Fechada, hermética. Exato, fica parecendo uma coisa elitista, não é? Sim. Que são pessoas difíceis de acesso. Pelo contrário, nós somos pessoas comuns, né? Imortais somos todos, não só aqueles que são da academia, né? Pelo menos a religião diz isso. Mas eu acho que a importância é essa, é a de congregar num órgão as pessoas de maior expoente, de maior destaque dentro do seu segmento. E a academia, ela tem também, Rosalie, um papel, por exemplo, de sugerir, interferir ou participar de ações culturais da cidade, por exemplo, dar os seus pitacos? Sim, tem. Tem bastante, e nós vamos ver agora, no começo deste ano, fechamos uma parceria com a UBE, a União Brasileira dos Escritores, com sede de São Paulo, e vamos montar uma feira literária, faz tempo que não tem aqui em Rio Preto, vamos fazer uma feira literária aqui em Rio Preto. Você sabe, Zane, uma coisa que eu sinto falta em Rio Preto? Inclusive, eu já até fiz algumas propostas, assim, já propus para alguns amigos começar, mas é muito difícil. Reuniões com saraus literários, as pessoas lendo poesias, ou dele, ou de alguém, lendo texto, mas parece que isso não vinga, parece que não pega. E eu acho tão importante, né, se reunir e se mostrar um texto teu, alguém, sabe, ou de alguém que você, olha gente, olha que maravilha que eu li isso, de um poeta que eu não conhecia, sabe? E Rio Preto falta isso, né, Rosalie? Falta sim. Um dos projetos que nós vamos desenvolver ainda este ano vai ser exatamente isso, de colocarmos para a população, em local mais visível para a população, textos de autores que nós indicamos. Ah, legal. Sabe? É um projeto que já está sendo montado para ser apresentado para o próximo concurso Nelson Seixas, né? Para o Fomento Nelson Seixas. E também eu quero mostrar para vocês e para os telespectadores essa revista aqui, que é a revista que nós lançamos. Gostei do nome. Capiuara, que em Tupi-Guarani é capivara, né? Temos aqui está meio tortinha, deixa eu ver se é ao contrário, assim, né? Essa revista, essa reprodução é de um quadro do Araguaí, que é um dos nossos acadêmicos, Araguaí Garcia, é o nosso diretor cultural. Temos ainda, dentro da revista, todos os acadêmicos listados, é uma edição histórica, é o primeiro número, então fizemos questão de colocar todos os nossos acadêmicos. Fizemos também
uma porção de textos interessantes, tanto em prosa quanto em verso, prosa literária, ficcional ou prosa histórica, como a história da própria academia. E tem as charges do Lésio. Exatamente, eu vou fazer questão de mostrar, porque eu sou muito fã do Lésio. Eu também. Por isso que eu vivo falando dele. Eu também sou muito fã do Lésio. O Lésio é uma pessoa muito querida e ele sabe que lá na minha casa eu tenho a caricatura que ele fez, a minha caricatura, eu enquadrei e ela está lá na minha casa, né? Então, nós vamos ter, a partir do segundo número, que esse daqui é o primeiro histórico, nós vamos ter, a partir do segundo número, nessa revista, uma série de indicações de leitura e vamos ter um espaço aberto para escritores e para artistas que ainda não pertencem à academia. Porque não há cadeira suficiente para todo mundo. Para todo mundo. Graças a Deus, Rio Preto é uma cidade bastante produtiva em termos de arte. A academia tem um número definido só pode entrar quando deles... Exatamente. Nós temos, ao todo, 45 cadeiras. Sim. Algumas ainda estão vagas por morte, como aconteceu agora ultimamente do nosso querido Carlos Daglian, que foi meu amigo pessoal, foi meu orientador, meu professor, meu primeiro chefe de trabalho, né? Quando ele veio para cá, para Rio Preto, eu fui a primeira monitora que ele teve na faculdade, eu estava no último ano. E então a cadeira dele vai ser preenchida agora proximamente. Mas como é que define o próximo? É uma votação? É feita uma indicação. Alguém indica? Alguém indica, chega e fala, olha, eu indico fulano de tal porque eu acho que a sua... E justifica, né? Tem que indicar e justificar. E pode ter 3, 4 indicações. Sim, quantas quiserem. Aí a gente vota por cadeiras. Existem cadeiras que são só de letras, existem cadeiras que são só de cultura. Tá. Então, quando vaga de letras, é alguém de letras que tem que entrar. Tá. Quando entra de cultura, é porque entram artes plásticas, entram outras culturas, né? E então é assim que é feita, e é feita uma votação com voto secreto. Tá. Né? As pessoas são indicadas e depois a que recebe o maior número de votos, ela é eleita e depois que ela é informada. Ela não fica sabendo que ela foi indicada. Nem indicada ela não fica sabendo. Tá. E aí a pessoa aceita para não haver problema de lobby, não ficar aquele tumulto anterior, né? Ô, Rosali, você como uma poetisa, na época do festival de teatro, muito antigamente, que eu achava maravilhoso, que tinha mostra de teatro também, acho que uns 2 ou 3 anos, o pessoal mesmo lá se reuniu e eles faziam poesia encenada. Eu achava muito legal aquilo, porque pegava 2, 3 atores, 4 atores, pegava uma poesia e eles encenavam essa poesia. Sabe, eu acho que isso falta em Rio Preto, sabe? Falta sim. Coisas assim que saem um pouco dessa mesmice, né? Falta sim. Eu acho que tem uma sugestão para a academia. É uma sugestão que eu vou aproveitar para colocar na pauta da próxima reunião. Né? Então, bom, Rosali, e você como escritora, o que tem feito, o que fez? Eu sei que você tem uma ligação enorme com a Itália, né? Tudo que tem na Itália você faz. Tem. Você ganhou já um prêmio Nelson Seixas, né? Já. E você também já ganhou vários prêmios, né? Aqui em Rio Preto, eu já ganhei, logo no início, acho que foi a primeira edição do Nelson Seixas. Eu estava extremamente preocupada, achando que, ai meu Deus, será que alguém vai mandar texto? Muito preocupada, eu falei, vou mandar um, né? Pelo menos vai ter o meu. E realmente teve muitos e eu fiquei satisfeita porque ele foi premiado, né? Foi em 2001, foi o primeiro prêmio Nelson Seixas. Eu gosto muito desse livro, ele tem uma capa bonita. Eu também gosto, gostei. Eu li, viu? Tem uma capa bonita. Depois desse eu lancei outros, tenho também participações em várias antologias. Fiquei sabendo ontem que um dos contos que eu escrevi para a Hebra, para a Rede das Escritoras Brasileiras, da qual eu faço parte, foi selecionado por um júri muito criterioso para sair uma antologia de aniversário da Hebra.
Sei. E eles escolheram um conto que eu escrevi para uma antologia anterior de lendas brasileiras. Eu escrevi um conto sobre o boto. Né? E eu achei interessante. Até eu gostei. É difícil acontecer isso, né? Da gente também gostar. Você gosta mais de escrever o quê? Romance, conto? Depende da fase. Eu escrevo poesia, escrevo verso, escrevo prosa. Eu estou com 2 livros agora no prelo. Um romance chamado Paciente de Jorlene, que é prosa. E tem um outro infantil, todo de quadrinhas, que foi até a Maria Helena Curti que ilustrou para mim. Sim. Lindíssimo vai ficar o livro, que eu escrevi e vou dar de presente para uma das netas e para todas as crianças que gostarem de memorizar. Você sabe por quê? A gente imagina que escrever conto é muito mais fácil, porque é menor e tal. E o Moacir Scler falava uma coisa que eu gostava muito. Ele falava, o conto é o seguinte, você escreveu, deu certo, não deu, abandona, porque não dá para consertar. É verdade. E quando você escreve um romance, você vai num crescendo, ele dá aquela caidinha, você pode melhorar e subir. O conto não tem isso, ele tem que ir num crescente e pronto. É verdade, né? é verdade. O conto é muito difícil, né? O conto eu acho que de todas as escrituras é a mais difícil. Porque primeiro que ele tem que ter o fim que é surpreendente. Tem. Se não tiver o fim surpreendente, não adianta. Não adianta você terminar o conto naquela linha totalmente cronológica, linear que você começou. Se não for surpreendente o fim, não adianta, né? Então o conto tem disso. Eu gosto muito dessa colocação que você fez do Moacir, porque ele falava exatamente isso, que se o conto era difícil, o microconto então era mais difícil ainda, porque ele tinha que caber dentro de uma lauda só. Né? E o muito conto, difícil. Então, nem se fala. Não, é muito difícil. Por isso que eu admiro muito quem escreve haikai. Eu também. Nossa, eu acho haikai muito difícil de escrever. Eu gosto muito de nanoconto. Inclusive tem um do... Como é que... Eu sou ruim de cabeça. Que escreveu... Os sinos dobram. Bom, eu vou lembrar o nome dele. Ele escreveu um livro, ele escreveu um nanoconto que eu acho fantástico. Assim, uma coisa que eu comecei a gostar. É assim, vende-se sapatos de criança sem uso. Olha que coisa maravilhosa, linda. Olha que coisa profunda, né? Olha que coisa grande, né? Então, o nanoconto, você põe uma coisa e aí você cria toda a história. Claro. Né? Eu acho isso maravilhoso. Ô, Rosalina, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Claro. Mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a Rosalí Galo. Só há um lugar onde é possível curtir o melhor happy hour de Rio Preto. Buena Vista Botequim. Ambiente climatizado e grande variedade em porções. Cerveja geladíssima e aquele chopp cremoso. Música ao vivo de quarta a sábado e telão em dia de jogos. Espaço perfeito para confraternizar com amigos e família. E agora, diariamente no almoço, o melhor da comida caseira. Pratos incríveis e saborosos. Buena Vista Botequim, o endereço certo para seu lazer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Localizado no calçadão de São José do Rio Preto, o New Face Cabeleireiros vem fazendo parte da vida dos moradores há 20 anos. Com qualidade em serviço, atendimento e produtos profissionais, o New Face Cabeleireiros é uma referência para toda a região. Atendimento sem horário marcado, ambiente climatizado, profissionais especializados e aberto às segundas-feiras são apenas alguns dos diferenciais que transformaram o New Face em referência.
Há mais de 10 anos sendo premiado pelo Top of Mind. Temos orgulho de ter atendido nesses anos de trabalho mais de 100 mil pessoas de Rio Preto e região. Bem, voltamos com o nosso programa Prefácio. Hoje a gente está aqui batendo um papo com a Rosali Galo, que é presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Bom, Rosali, já que a gente está falando de literatura, você tem um autor assim que é o teu grande autor ou não? Ou alguns? Eu tenho, Zeca. Eu tenho sim. Por incrível que pareça, eu sou fascinada até hoje por Monteiro Lobato. Ah, ele era muito bom. Não adianta, Lobato para mim, não só na literatura infantil dele, mas na literatura adulta, Sim, né? Urupês. Que tem Urupês e tem outras coisas, né? E a postura desse homem, né? Fantástico. Que foi uma coisa fantástica. E você sabe que eu gosto dele? Que no final, porque ele achava que o caipira era um... Tanto é que ele criou o Jeca Tatu, aquele cara doente, preguiçoso, ele achava que era preguiçoso. Aí quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele no final ele pede desculpa, né? Ele resgata, ele exatamente. teve essa, né, do Jeca e tal. E o Monteiro Lobato, uma vez eu vi, acho que uma neta dele, ou filha dele falando, que quando ela era pequena, ele ia no quintal e tinha um pé de jabuticaba. E ele mostrava o pé de jabuticaba e falava assim, isso aqui de noite, todas elas saem em fila e vão passear. Não é maravilhoso É isso? lindo. Não, ele é bárbaro, né? Ele é. Bárbaro. Uma das coisas também do Monteiro Lobato, que eu gosto sempre de divulgar quando posso, e você vai me dar a oportunidade agora, é de lembrar que ele participou da Semana de Arte Moderna. Pouca gente sabe disso. Ele teve uma participação efetiva na organização da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Eu não sabia. Em 22. E ele tem frases, assim, umas tiradas fantásticas, né? Tem. Uma das mais famosas dele, que eu também gosto muito de citar, é aquela de que um país se faz com homens e livros. Sim. Né? Falando da importância da formação cultural. E essa base que ele fala genericamente pelo livro, nessa frase, essa expressão, ela conjuga duas coisas essenciais, a meu ver, que vale atualmente muito bem para a nossa época, que são a educação e a cultura. Sim. Né? O livro traz isso. Aliás, falando de livros, eu queria lembrar também que, como boa leitora e sempre uma leitora voraz, eu aprendi a ler com 4 anos e nunca mais parei, né? Já faz muito tempo. Já faz um tempinho. Faz. Eu me lembro quando saiu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, do Steve Jobs. Sim. Não, minto. Não, do Steve Jobs não. Eu atrapalhei o de Steve Jobs com o Bill Gates. Ah, o Bill Gates. Saiu do Bill Gates. Logo que saiu o e-book. E eu estava apavorada com a história do e-book, né? Falei, vai acabar o livro de papel, né? Vai sumir, né? Depois eu pensei na figura do meu pai. Quando eu nasci, meu pai era dono de cinema. E quando saiu o DVD, quando saiu o videocassete, meu pai falava assim, e o cinema vai morrer. O cinema vai morrer por causa do videocassete. Agora as pessoas não vão mais sair de casa, vão ficar vendo filmes em casa. Quando, na verdade, a gente sabe que isso não aconteceu. Não aconteceu. Os cinemas ainda estão aí. Não, mas tem um... Eu não sei direito de quem é essa frase, mas de um dono de um grande jornal, de uma revista, falaram para ele, e agora? O jornalismo vai acabar, porque ele falou assim, não, isso é um problema de quem fabrica papel. O jornalismo continua. Claro. Agora, como é? Claro. Não sei. Então, quer dizer, eu acho que o livro,
eu não consigo ler um livro no e-book, eu não consigo, eu gosto de ler no papel. Agora, a nova geração vem, mas o importante é o conteúdo, não é o formato. É claro, não é? E é isso que tem na entrevista do Bill Gates. Perguntaram para ele, e os seus filhos vão ler e-book? Ele falou assim, vão ler livros e e-book. Porque o livro não vai acabar. Não vai. Né? Eu ainda sou do tempo também, como você, de gostar de pegar o livro. Eu gosto do objeto, eu gosto do papel. Eu quero ter o direito de rabiscar, de escrever. De dobrar, né? Eu quero escrever, nem que seja assim, uma anotação muito infantil, para daqui 1 ano, 10 anos, eu pegar e falar, nossa, que coisa horrorosa, né? Como eu era infantil naquele tempo. É verdade. Mas eu ainda sou desse tipo. Agora, trabalho ainda muito com livro, né? Há um ano e meio, mais ou menos, eu assumi, você falou que eu tenho muita ligação com a Itália, então eu vou me permitir dizer. Eu assumi em São Paulo, num órgão italiano, por eleição, ganhei uma das 24 vagas como conselheira do Comites, Comitato degli Italiani all'Estero, que são representações de brasileiros que moram aqui no Brasil, mas que têm dupla cidadania e que têm, então, a possibilidade de ser uma voz representativa. Nós somos conselheiros que trabalhamos com esse órgão ligado ao Consulado Geral da Itália. E, claro, caí na Comissão de Cultura, né? Lógico. Claro. Primeira coisa que aconteceu foi a Rosalie Cultura, né? Aí fui para a Comissão de Cultura e inventei um concurso. Um concurso em parceria com a Rebra, pedindo para mulheres contarem a história da imigração das suas famílias. Isso virou um livro. Porque foram feitas... São crônicas? São contos. Contos. Relatos, vamos dizer assim. Sim. Não só contos, tem alguns relatos. São 30 textos escolhidos. Alguns são textos biográficos. Teve uma, por exemplo, que fez um texto sobre a vida da Lina Bobardi, a importância dela no Brasil, né? Tem textos, por exemplo, que contam como foi a imigração da própria família. E é um livro bilíngue e face a face, side by side, né, como se fala na editoria. De um lado ele está em italiano, do outro lado ele está em português. Ah, legal. Esse livro, para nossa alegria, foi adotado agora na Embaixada do Brasil, em Roma, porque nós fomos para lá lançar o livro. Convidamos as escritoras, das 30 selecionadas, 16 quiseram ir para lá. Fizemos a viagem para lá, fizemos o lançamento na Embaixada, no Centro Cultural. E essas autoras, escritoras, elas são brasileiras, italianas? Só brasileiras. Só brasileiras. Só brasileiras, contando das suas famílias. E o interessante é que tem escritoras aqui de todos os estados do Brasil, quase todos os estados do Brasil. E 3 delas, 3 brasileiras, não moram no Brasil, mas participaram do concurso porque viram pelo site do Comites, né, que nós temos um site mundial. Então, uma mora em Atenas, uma mora em Marcon, pertinho de Veneza, e uma mora em Roma. Sim. Eu achei muito bom porque foi muito interessante. Esta que mora em Marcon, ela é tradutora, ela trabalha como tradutora lá na Itália, e ela tem um programa de rádio, na Rádio Vanessa. Quem quiser acessar, radiovanessa.it, né? É só acessar pelo computador. E ela, quando ela soube que tinha sido selecionada, imediatamente ela falou, eu quero entrevistar uma por semana. E está entrevistando todo mundo. Que legal. Com isso, muitas universidades entraram em contato com ela e pediram como adquirir o livro, porque tinha um ensino de português lá nas universidades italianas. E eu, então, fui convidada, vou voltar agora para a Itália em maio, para fazer um tour nas diversas universidades já que convidaram. Pisa, Pádua e Veneza e Roma. 4 cidades que vão adotar o livro também como alvo de estudo, que é importante para nós. Rosalie, agora eu gostaria, antes que acabe o nosso tempo,
que você fale um pouco dos teus prêmios italianos. Meus prêmios italianos. São muitos, eu acho que não vai São. dar tempo de falar tudo, Mas mas eu mostro, pelo menos. eu mostro. Aí. Eu tenho... Bom, este não é italiano. Este aqui eu ganhei na Assembleia Legislativa. Quer que eu levante? Vou levantar aqui. Este eu ganhei na Assembleia Legislativa. É um prêmio chamado Loba Romana. É um prêmio de literatura? Não, é um prêmio de trabalho para a comunidade italiana. Ah, tá. São algumas pessoas que recebem por ano, é a Assembleia Legislativa através do ex-deputado Vitor Sapienza, Sim. que premiava essas pessoas. O primeiro prêmio que eu ganhei na Itália foi este daqui, em 2006. É um prêmio do que é? É um prêmio de poesia. Poesia. Um prêmio de poesia. Eu tinha escrito um texto sobre o mar calabrês, falando de como ele era... ele fazia parte da minha vida. Meus 4 avós são calabreses. E é muito bonita a história desse prêmio, porque eu não ganhei o primeiro lugar. E o presidente do concurso veio conversar comigo e disse assim, olha... É uma pena, mas o teu texto é muito descritivo, por isso que não ganhou o primeiro lugar. A gente que já participou de 1000 concursos sabe que é assim, né? Não é toda vez que se agrade o júri inteiro. Mas eu ganhei naquela época, em 2006, 800 euros pelo meu texto. E depois de uma semana a RAI me procurou comprando o último verso do texto, que tinha sido divulgado num programa de televisão, me comprou por 3.000 euros, que era mais do que tinha ganho o primeiro prêmio. Foi maravilhoso. Verdade. Então aí, é verdade. Este outro é um outro prêmio que eu ganhei lá, de uma cidade, chama Vecchiano, uma cidade também na Itália. Esse é um outro prêmio que eu ganhei, também de poesia. E tenho... ficou para lá. Bom. Mas, eu tenho outros prêmios, eu ganhei em Pisa, ganhei em Recco, ganhei em Gênova, eu tenho vários nosso prêmios. tempo já está quase, então eu queria que você falasse... Do prêmio. Desse prêmio que nós temos aqui... Pois bem, esse prêmio, Zeca, quando eu ganhei em 2006, eu fiquei tão apaixonada pelo propósito do prêmio, pelo objetivo do prêmio, que era resgatar culturas e línguas diversas, né? Que eu pedi para o presidente que me deixasse, que me encaixasse na administração do prêmio. E ele, então, me convidou para ser secretária desse prêmio para os países de língua portuguesa. E todo ano tem? Todo ano tem. Já estamos no 32º ano. 32º ano. E quem pode participar? Todas as pessoas podem participar. O texto pode ser em poesia escrita. Esse poema pode vir com vídeo ou pode vir com música. São 3 categorias. Então é possível... E como é que você sabe para você se inscrever? Tem um site? Tem no site do próprio NOCID, é www.nocid.org. O NOCID é um prêmio chancelado pela Unesco, é um dos 5 grandes prêmios de literatura mundial, ao lado do Nobel de Literatura. Ah, é? Da Unesco, que também tem apoio da Unesco. E interessante é que esse prêmio tem 5 línguas oficiais, para poder serem os cavalos de Troia que vão transportar as línguas menores, vamos dizer assim. Então nós temos o italiano, que é a língua de origem, espanhol, francês, inglês e português. Então quem quiser escrever, pode escrever em português. A primeira classificação é nacional, tem um júri nacional, só de língua portuguesa. E depois os textos que são classificados vão para o júri internacional numa segunda etapa. Nós já tivemos casos de indígenas brasileiros participando com línguas em Kaionami, em Tupi-Guarani. Aí, ao lado do texto original, vai a tradução em português. Que legal. Então, é interessante porque aí começam a ser resgatados, documentados, e é muito importante. Esse ano, por exemplo, quando nós estivemos lá
para premiação no final de novembro, tinha uma premiada daqui de Rio Preto, a doutora Eliana Magrini Foch, que ganhou uma menção particular, uma menção distinta. E é muito bonito, porque você se encontra numa Torre de Babel, sim, onde línguas as mais diversas e as mais línguas que você nem sabia que existiam, não é? Sim. Esse ano foram 147 línguas resgatadas. Pelo amor de Deus. Então é uma documentação histórica importante. Fantástico. É por isso que eu me apaixonei. Mas é apaixonante. Bem, Rosalie, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer muito a sua presença e que a Academia de Letras e Cultura cresça cada vez mais. Muito obrigada pelo espaço, obrigada à TV Rio Preto, que é sempre tão generosa comigo, me criando e me possibilitando estar aqui para falar um pouco da gente e principalmente para falar de cultura, porque, como disse Lobato, um país se faz com livros e homens. É preciso que as pessoas leiam, que se instruam, que se formem. Aí nós teremos um Brasil melhor. Tá, muito obrigado. Bem, nós então terminamos o nosso programa de hoje e na semana que vem eu estarei aqui às 10h30 da manhã com o secretário de Cultura, Pedro Ganga. Vamos ver o que o Pedro Ganga, está todo mundo criticando e com muita esperança nessa nova administração, porque a cultura volte a florescer. Então, não perca, na próxima quinta-feira, 10h30 da manhã, Pedro Ganga, secretário de Cultura, aqui no nosso programa Prefácio. Até lá.